Boa noite, pessoal. O meu nome é Rafael Montes e eu sou professor da Faculdade Anhanguera do campus de Guarulhos, por curso de engenharia só um minutinho. E eu dou aula de algumas matérias diferentes, né? Entre elas cálculo, estatística e uma matéria chamada administração e economia para engenheiros, que é sobre essa matéria que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então deixa eu dividir a apresentação com vocês. Bom, me confirma se vocês estão vendo minha tela, por favor. A Natália respondeu que está tudo ok. Então vamos lá, pessoal. A ideia do webinar é a gente falar um pouquinho sobre a importância dos conceitos de administração e economia para engenheiros. Mas como a gente vai ver durante a palestra, né, durante a apresentação, é que a administração e economia ela é útil para todo e qualquer tipo de profissão, né, todo e qualquer tipo de profissional. Né? A empresa ela se beneficia muito se ela acompanha tendências de administração e economia, né? Se ela aplica conceitos da administração e economia. E a gente vai entender um pouquinho o porquê. Né? Então, bom, eu já falei um pouquinho de mim, né? Então eu sou formado em engenharia, dou aula na Anhanguera. Comecei esse semestre, né? Na verdade comecei esse ano, né? No semestre passado. E tenho uma pós-graduação em economia e uma em administração. Então, começando a matéria, né, propriamente, começando a apresentação propriamente, quando a gente fala da empresa, né, quando a gente está trabalhando e está no ambiente empresarial, normalmente a gente tende a olhar para dentro da empresa, né, a olhar os seus processos, a olhar os seus produtos, a olhar os seus departamentos, né? E na administração a gente estuda muito esses conceitos, né? A gente estuda muito essa análise interna da empresa, né? Então a gente vai ver um pouquinho que no conceito da administração, o conceito mais amplo da administração, né? Não conceitos específicos de administração financeira ou de estratégia, ou de controle de produção ou de qualidade, né? Esses são aspectos específicos da administração. Mas a gente vai ver que, de uma forma mais ampla, a administração ela trata de 4 conceitos diferentes. Né? Existe um ciclo com 4 conceitos diferentes na aplicação, na administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, quando a gente olha o ambiente interno da empresa, olhando para esses 4 aspectos da administração, né? Quando a gente, por exemplo, olha para o planejamento, dentro do planejamento é onde a gente vai criar todo o objetivo, né, da empresa. Né? A gente vai estabelecer todo tipo de meta que a empresa tem. Né? E baseado nessa meta vai criar um plano de ação. Então vai estudar estratégias como análise SWOT, estratégias como, por exemplo, a estratégia do Oceano Azul e várias outras que existem, né, dentro do conceito do planejamento. E aí depois dessa fase, né, depois da definição dos objetivos da empresa, onde ela quer chegar, né, só um minuto. Depois da definição dos objetivos da empresa, aonde a empresa quer chegar, né, quais são as metas estabelecidas, né? Nessa fase de planejamento são estabelecidos também os conceitos de missão e valor, missão, visão e valor da empresa, né? Então, depois dessa fase estabelecida, né, depois dessa fase concluída, a gente passa para a segunda etapa da administração, né, que é a etapa da organização. Então, sabendo onde a empresa quer chegar, sabendo as metas que ela estabelece,
a gente precisa organizar a estrutura, né? A empresa precisa organizar a estrutura. Que tipo de departamento a empresa precisa ter para alcançar aqueles objetivos, né? Qual o nível de produção ela precisa ter, que tipo de maquinário ela precisa ter, quantas pessoas na produção. Então, baseados nos objetivos que a empresa cria, ela estabelece toda a parte de organização, né? Ela consegue se organizar para alcançar aqueles objetivos, né? Ela consegue se estruturar para alcançar aqueles objetivos. A terceira fase, né, a terceira fase do ciclo da administração é a direção. Então, na direção a gente vai ver a importância da liderança, o papel da gerência, na motivação, na coordenação dos funcionários, né? E por último tem o controle. Então, depois de estabelecida a meta, organizar, da estrutura da administração da empresa está feita, dos líderes estarem fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel de coordenação das pessoas, a empresa precisa controlar se os resultados obtidos eles estão de acordo com aquilo que a empresa planejou. Então é o ciclo da administração que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas tudo isso a gente está analisando a empresa de uma forma mais interna. É claro que vários aspectos desse ciclo envolvem análise externa, mas a gente está olhando basicamente para dentro da empresa. Só que a empresa ela não funciona sozinha, né? A empresa está dentro de um ambiente que a gente chama de ambiente operacional. Então a empresa, para funcionar adequadamente, ela precisa de fornecedores, né? Ofertando para ela todo tipo de matéria-prima que ela precisa para a produção, né? Dentro do ambiente operacional, a empresa tem os seus concorrentes, né? Então a empresa normalmente ela não atua sozinha no mercado, né? Ela tem uma série de concorrentes e ela precisa estar constantemente monitorando o que os concorrentes estão fazendo, quais lançamentos que eles estão desempenhando, que tipo de investimento eles estão pensando em fazer para a empresa tomar a melhor decisão interna também, né? Internamente também. A empresa, logicamente, tem os seus clientes, né? Então, na definição dos clientes, normalmente a empresa escolhe que tipo de posicionamento ela quer ter, né? Que tipo de mercado ela quer atingir, né? Que tipo de público-alvo ela quer mapear. Então, no ambiente operacional estão os clientes também. No ambiente operacional a gente tem instituições financeiras, né? Então, a empresa normalmente, para desempenhar o seu papel, né, ela precisa fazer investimentos, né? Então, a empresa precisa comprar maquinários, a empresa precisa contratar pessoas, né? E para isso, né, para toda a parte de investimento, normalmente ela precisa ir para o mercado financeiro, né? Então, ela pode usar instituições privadas, né, os bancos privados, pode ir para o BNDES, pode estudar outros tipos de parceria, mas normalmente existem instituições financeiras para ajudar a empresa a dar passos maiores, né, fazer os investimentos necessários para alcançar os seus objetivos, né. Tem os grupos de interesse, né, que são os stakeholders de uma maneira geral, tem meios de comunicação. Só que o ambiente operacional também não é o único ambiente que a empresa está inserida, né? A empresa está inserida também no ambiente contextual. Então, fatores do contexto influenciam as decisões que a empresa tem, né? Influenciam a estratégia que a empresa vai tomar. Então, fatores demográficos, né? Como é que está o nível de natalidade, por exemplo, de um país, né? Então, se a empresa decide focar em produtos para pessoas mais jovens ou para criança, né? Então ela precisa controlar os níveis demográficos para saber como anda o seu mercado, né? Quais são as tendências do seu mercado, né? Fatores políticos legais, fatores socioculturais, fatores econômicos, fatores tecnológicos. Todos esses fatores acabam influenciando a maneira como a empresa vai desempenhar o seu papel, né? Então, quando a gente falou aqui, por exemplo, dos concorrentes, né? Hoje a gente vive num ambiente muito mais globalizado, né? Onde os concorrentes eles não são apenas empresas locais, né? De uma mesma região ou do mesmo país, né? A empresa ela conta com concorrentes mundiais, né? Então, fatores tecnológicos acabam influenciando o nível de produção, né? O nível de produtividade, que acaba influenciando o preço do produto. Então, toda análise concorrencial baseada em fatores tecnológicos, elas são
bastante válidas também para a empresa tomar as melhores decisões. Fatores econômicos, logicamente, né? A gente vai falar do nosso curso sobre a importância do estudo da economia, né? Para a empresa tomar melhores decisões, né? Então, acompanhamento de índices econômicos, né? O país ele está crescendo ou ele está decrescendo naquele período, né? Quais são as tendências econômicas para aquele país, né? O país ele oferece um nível de estabilidade econômica para fomentar muito mais o empreendedorismo, né? Muito mais as empresas nascentes. Ele tem política de incentivo a empresas nascentes, né? Como está a taxa de juros? O governo está aplicando políticas mais expansionistas ou contracionistas, né? Contracionistas. Então, o acompanhamento de fatores econômicos, eles são importantes, eles são bastante importantes para que as empresas tomem também melhores decisões. Então, basicamente, esse ciclo, ele acaba explicando, né, de uma maneira geral, a importância da administração e da economia, né, não só para o campo da engenharia, né, mas a aplicação desses conceitos, né, administrativos e econômicos para que a empresa tome as melhores decisões de uma maneira geral. E é claro que a gente comentou da concorrência, né, que hoje o ambiente contextual, né, o ambiente que a empresa está inserida, ele é muito maior do que um ambiente regional, né? Ele ultrapassa as barreiras do país, né? Então, os níveis de concorrência eles são muito maiores, assim como oportunidades de novos mercados, oportunidades de desenvolvimento de novos fornecedores, normalmente também também vêm como oportunidades para a empresa, né? Então, o fato é que hoje as empresas elas estão inseridas em um mundo muito mais globalizado, né? E a globalização ela trouxe esse nível de concorrência mundial, mas também trouxe oportunidades para empresas e países que estão preparados para concorrer no mercado de âmbito global, né? Então, empresas que têm um alto nível de eficiência, de produtividade, de tecnologia, elas conseguem ofertar o seu produto de forma mundial, então elas conseguem atingir mercados diferentes. É claro que esse tipo de política, é claro que a globalização, né, e o tipo de política neoliberal que foi implementada, ele ajuda muito mais países que são desenvolvidos, né, que têm um nível de empresa já desenvolvida do que países em desenvolvimento, né? Mas mesmo assim a gente tem bons exemplos dentro do nosso país de empresas que conseguiram se internacionalizar, né? A WEG é um bom exemplo, entre vários outros, né? E a WEG me vem na cabeça porque a WEG comprou uma empresa americana, né? Tem escritórios na Alemanha, tem toda uma parte de desenvolvimento na Alemanha, né? Então é um tipo de exemplo que realmente salta, né, aos olhos, né? Mas Marco Polo, várias outras empresas também conseguem se destacar nesse nível de mercado global, né? E esse nível de mercado, né, mais globalizado, ele traz tendências muito mais, ele exige, na verdade, que a empresa acompanhe tendências de uma maneira muito mais veloz, né? Então, o nível de mudança que o mercado globalizado ele impõe faz com que as empresas estejam muito mais pressionadas a estarem sempre inovando, né? Aqui tem um exemplo bastante interessante, né? Essa é a capa da revista Forbes de alguns anos atrás, e a Forbes destacava a Nokia, né, como a rei dos celulares, né, a rei dos telefones celulares, né? Então, a capa da Forbes dizia que a Nokia atingiu 1 bilhão de consumidores, né, de clientes. Será que alguém consegue buscar, né, consegue alcançar a rei dos telefones, né? Então, esse mercado globalizado ele exige que as empresas estejam constantemente inovando, né? Porque se a gente pegar mais recentemente, né, um gráfico atual de venda de telefone celular, a gente vê que a Nokia nem aparece mais, né? A gente tem Samsung, tem Huawei, tem Apple, tem Xiaomi, e a Nokia, que foi considerado
durante uma época rei dos celulares nem aparece mais. O mesmo caso da Motorola, né? A Motorola ela ganhou bastante mercado quando ela inventou o StarTAC, né? Lançou o telefone StarTAC, né? Se beneficiando de toda a parte de evolução de semicondutor, né? Então, mais transistores sendo colocados em um chip, né? Então, isso permitiu a diminuição de tamanho de vários equipamentos, entre eles os celulares, e agora a gente vê evoluções muito mais robustas, né? Aproveitando também essa evolução tecnológica, né? Então, a gente tem celulares que são praticamente computadores, né, que desempenham, que têm níveis de processamento muito parecidos com computadores, né? Então, esse mercado, né, globalizado, que a gente comentou, o que a gente comentou sobre a empresa analisar o ambiente contextual, essa é a importância, né? Porque fatores tecnológicos eles mudam, e como a concorrência ela é global, se a empresa não investir de maneira periódica em desenvolvimento de novos produtos, em inovação tecnológica, em pesquisa e desenvolvimento, ela pode ficar para trás, né? Então, a parte de investimento precisa estar no DNA. E é muito comum a gente ver exemplos como o da Nokia e o da Motorola, por exemplo, né? Que uma vez foram considerados os pioneiros da inovação, e todo mundo achava que o mercado ia ser totalmente deles, né? Quando eles tiveram as inovações tecnológicas que tiveram, e hoje eles nem figuram entre os principais fabricantes de celular do mundo, né? Então, é nesse tipo de ambiente que a empresa está. Então, é esse nível de preocupação que a empresa precisa ter. Então, é por isso que a gente dá importância, né, ao acompanhamento de aspectos administrativos, concorrenciais e da economia para o avanço da empresa, né? Então, alguns pontos positivos e negativos, né, da globalização. Então, a globalização ela permitiu avanços tecnológicos em escala global. Então, como empresas conseguem atingir públicos em escala global, muitas vezes isso justifica, né, essa escala mundial, ela justifica o investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento em inovação, porque empresas normalmente conseguem ser líderes de mercado, lançar produtos novos de maneira regular. Normalmente eles se beneficiam, né, desse lançamento em escala mundial. Então eles conseguem níveis de lucratividade maiores, pelo menos no começo, né? Então a globalização permitiu isso, né? Acesso a mercados globais, e essa escala global justifica avanços tecnológicos, investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Disseminação de informação em tempo real, né? Então acabou a assimetria de informação, né? Então as empresas têm informação praticamente em tempo real. E por que isso é importante, né? Imagina que a empresa, nesse mundo globalizado, ela desenvolve clientes e fornecedores em várias partes do mundo. Então, e a gente sabe que decisões econômicas sendo realizadas em diversos países diferentes acabam afetando uns aos outros, né? Então, por exemplo, a gente sabe que um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, vai fazer com que o capital especulativo que está em países em desenvolvimento fluam para lá. Então, a gente sabe que vai ter uma desvalorização cambial em países subdesenvolvidos se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros. Então, uma empresa, por exemplo, no Brasil, que compra produtos em dólar, que usa matéria-prima de outros países, né, que importam matéria-prima, elas provavelmente vão sofrer. Então, a globalização permite o fim da assimetria de informação. Então, decisões políticas que um país toma, que potencialmente podem afetar a empresa de outro país, ela consegue criar ações de reação de uma maneira muito mais rápida, né? Então acabou, ou pelo menos a globalização melhorou a disseminação de informação em tempo real. Aumento da oferta de produtos e serviços, né? A gente já falou um pouquinho sobre a escala mundial, né? A demanda mundial que a empresa pode ter se ela tiver um nível de produtividade
e de competitividade boa, né? Maior abertura de mercados, logicamente a globalização se expandiu com a abertura de mercados, né, baseado na política neoliberal, principalmente dos anos 80 para frente, eu diria que mais forte, né, mas a gente sabe que toda essa questão das políticas neoliberais, instituições mundiais, elas foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ali um pouquinho antes dos anos 50, né, onde teve a reunião de Bretton Woods e a definição de organizações para a governança global, né, o FMI, o Banco Mundial, etc. Mas tudo isso veio acompanhado, né, de políticas neoliberais que influenciavam, né, ou que pelo menos tinham como prerrogativa a maior abertura de mercados, né, tanto para fluxo de capital quanto para troca de produtos, né. Cooperação mundial para pesquisa e desenvolvimento, né? Hoje com a crise do Covid, né? A gente vê que a cooperação mundial para alguns setores ela realmente é bastante proveitosa, né? Então a gente vê diferentes instituições de pesquisa hoje trabalhando e trocando informação em tempo real para... Só um minuto. Trocando informação em tempo real para encontrar uma solução de uma maneira muito mais prática, né? E logicamente a gente tem alguns pontos negativos também, né, da globalização, né? Então a globalização ela acabou aumentando a desigualdade entre nações, né? Justamente porque o que a gente comentou sobre o nível de escala mundial, né? A abertura de mercado permitiu que empresas se internacionalizassem, né? E com essa internacionalização, empresas que estavam mais preparadas, que tinham níveis de produtividade, de eficiência maior, né, que tinham custos de produto melhor, tecnologias melhores, elas acabaram se sobressaindo entre outras que estavam em desenvolvimento, né? Então, logicamente, países que já eram desenvolvidos e tinham um parque industrial já desenvolvido, eles conseguiram se beneficiar muito mais, né, da globalização. E é claro que países que tinham indústrias mais fracas, né, nos países que as indústrias eram mais fracas, não competitivas, essas indústrias muitas vezes acabaram não conseguindo ser competitivas, né, e acabaram falindo. Hoje no Brasil a gente tem uma discussão muito forte, que não é de hoje na verdade, né, que já é de algum tempo, sobre a desindustrialização do país, né? E a gente vê isso cada vez de uma forma mais clara, né? Existem vários conceitos, né? Porque o Brasil não cresce, né? Tem essa questão da desindustrialização, né? E aí você vai para questões como a abertura do mercado de uma forma prematura, o não incentivo a empresas nacionais de pequeno porte, a armadilha da renda média. Então tem vários conceitos que tentam explicar o porquê que o Brasil não cresce, né? Mas o fato é que a globalização ela beneficiou muito mais países desenvolvidos, né, que já tinham um parque industrial avançado e aumentou a desigualdade entre as nações, né? Um outro ponto negativo da globalização é o fluxo de capital especulativo. A gente também conversou sobre isso, né? Isso cria variações cambiais que acabam afetando, né, as empresas. Aumento concorrencial. Então a gente comentou que a globalização, quando a globalização nasceu, um dos grandes apelos, né, a favor da globalização era que empresas conseguiriam aumentar o seu mercado, né? Empresas conseguiriam ofertar produtos mundialmente, né, para vários outros países, né? Então, e isso também geraria um benefício para o consumidor, porque o aumento da concorrência normalmente faz com que os preços baixem. Então, todo esse apelo, né, de as empresas vão ter um maior mercado, o nível de concorrência vai aumentar, então o consumidor vai se beneficiar de produtos melhores, com preços melhores,
As empresas vão investir mais em pesquisa e desenvolvimento para conseguir se destacar entre os concorrentes. Tudo isso foi o apelo, né, da globalização, né? Só que é claro que a globalização ela traz oportunidades desse nível, mas a gente cai exatamente no que a gente comentou, né? Empresas que já têm um nível de estrutura mais avançados, elas acabam se beneficiando mais, né? Elas acabam adquirindo empresas menores, comprando empresas menores, ou as empresas menores não conseguem sustentar o seu negócio. Então, o ponto negativo é que para países, o aumento concorrencial, normalmente como ponto negativo, ele vem afetar a gente, né? Ele vem afetar países subdesenvolvidos, né? Aumento de externalidades negativas, né? Aumento da poluição, exploração e desemprego, né? Até por isso que a gente precisa de instituições de governança global, né? Para realmente monitorar todo tipo de transação comercial que existe entre países, se está sendo justa ou não, o quanto o país está poluindo, toda a questão de exploração, desemprego. Então, se faz necessário essas governanças globais. E da mesma maneira que a globalização permite a cooperação mundial, né, de várias instituições para o bem, ela também permite uma cooperação entre grupos extremistas, né? Então eles conseguem se arranjar, né, e se conversar de uma maneira muito mais fácil também, né? Então esses são os pontos negativos da globalização. Então, bom, aqui tem alguns pontos adicionais, né? Então a globalização, na globalização, ações em um local produzem consequências significativas para populações distantes. Então, por exemplo, um aumento da poluição, por exemplo, num determinado país, afeta as populações de uma maneira mundial. Então, mesmo que outras populações não estejam sendo beneficiadas daquele aumento de produção que um país está tendo, ela está sendo afetada pelo maior nível de poluição. Então, essa é uma da externalidade que a gente comentou aqui, né, de uma externalidade negativa. Decisões regionais de organizações afetam resultados globalmente. Então, a empresa, quando ela tem essa atuação global, ela acaba tendo que tomar muito mais cuidado, né? Porque decisões que ela toma num país pode afetar a imagem dela mundialmente, né? Afetar a demanda por seus produtos de uma maneira mundial. Então, essa interligação mundial, né? Esse fluxo de informação que a globalização permite, faz com que as empresas tenham que tomar muito mais cuidados também com as suas ações. Aceleração da interdependência, erosão das fronteiras nacionais e das barreiras à atividade socioeconômica, a integração global, conscientização da condição global, né? Então, tudo que a gente tratou no slide anterior. E basicamente o que ajudou a globalização a avançar foram os avanços tecnológicos que a gente teve em comunicação e transporte, né? Claro que outros aspectos, como o fim da Guerra Fria, a hegemonia dos Estados Unidos, tem vários outros conceitos que ajudam a explicar, né, a fase de globalização, né? Então, antes do final da Guerra Fria, né, existia um medo muito forte, né, de várias nações sobre a expansão do socialismo, né? E as nações acabaram se unindo em políticas para promoção de políticas neoliberais, né? Então, essa união entre os países, né, acordos bilaterais, acordos multilaterais foram bastante difundidos nessa época para tentar realmente fazer com que o capitalismo se sobressaísse como sistema, né? Tem toda a questão também, né, a teoria hegemônica dos Estados Unidos, que explica também a globalização, mas aqui a gente vai focar um pouquinho em avanços tecnológicos, né? Então, o que permitiu a globalização avançar foram avanços tecnológicos na comunicação e no transporte. E se a gente pegar esse gráfico da OCDE, a gente vê, né, usando como referência de custo os anos de 1930, a gente vê o quanto essas tecnologias elas diminuíram em custo, né? Quanto o custo dessas tecnologias baixou, né? Então aqui a gente tem custo, por exemplo, de frete de navegação, né? O quanto baixou de 1930 para cá, então permite muito mais a troca, né, de mercadoria entre países, né? O custo de transporte aéreo, né, de passageiros, né, então de 1930 também para cá,
até 2005, e o custo de ligações internacionais, né, que basicamente zerou, né, com o advento da internet, e ferramentas, né, de comunicação globais, o custo de ligação internacional, que era muito caro no passado, né, e acabava influenciando de maneira negativa o contato, né, de empresas com outros países, acabou não sendo mais uma barreira, né, então com custo praticamente zerado, né. Então os avanços, tanto o avanço tecnológico, né, na parte de transporte e comunicação, quanto a diminuição dos custos, né, desses fatores, fizeram com que a globalização avançasse, né, de uma maneira muito mais fácil. A integração dos países, a integração das empresas, elas avançaram de uma maneira muito mais fácil. Então, é o que a gente comentou, né, no comecinho. Então, a gente estuda administração e economia porque a empresa ela está inserida num ambiente completamente concorrencial e fatores econômicos que acontecem não só no país onde a empresa está situada, mas fatores econômicos que acontecem em várias partes do mundo pode afetar o andamento daquela empresa, né? Então é por isso que é importante o estudo da administração e da economia, né? E agora, assim, imagina que além de tudo que a gente comentou, né, de toda essa análise, toda essa concorrência mundial advinda da globalização, todos esses fatores externos que podem influenciar a empresa, né? Imagina que além de tudo isso a gente ainda tem os nossos desafios internos, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele tem cargas tributárias muito altas, né? Então, para o empresário, até mesmo para as pessoas, né? Para a gente que paga imposto, né? A carga tributária ela acaba afetando muito as decisões que a gente toma, né? As decisões do empresário em fazer novos investimentos, em abrir novas empresas, né? Então, a carga tributária sempre foi um desafio e uma das reclamações dos principais empresários, né? Elevados custos financeiros. É claro que agora, em época de pandemia, né, com o governo tentando estimular a economia, a gente está trabalhando com taxas de juros muito baixas, mas historicamente o custo financeiro do Brasil sempre foi muito alto, né? Pegar recurso no Brasil, fazer empréstimo, fazer financiamento sempre foi muito custoso, né? As taxas sempre foram muito altas. E esses elevados custos financeiros acabam influenciando, né? Ou acabavam influenciando as decisões do empreendedor, né? do empresário, em relação a investimentos ou não, né? A fazer investimentos ou não. A burocracia que o país tem, a instabilidade política, né? Então, esse ambiente de instabilidade, né? Onde a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, faz com que investimentos sejam segurados também, né? As pessoas, as empresas ficam com medo de investir num ambiente instável, né? Então, além de todos os desafios, né, concorrenciais mundiais, de influências econômicas mundiais, a gente tem os nossos próprios desafios internos, né? E se a gente pegar as principais razões, né, de falhas das empresas, né, por que as empresas têm insucesso, né, por que elas chegam a falir, né? A gente vê que existem várias categorias, né, que a gente pode estudar, né, desde falhas gerenciais, causas econômicas e conjunturais, logística operacional, políticas públicas e legislação. Então, falta de capital de giro é o principal fator de insucesso, né, o principal fator que faz com que uma empresa vá à falência, né? Então, falhas gerenciais, causas econômicas, né? Falta de cliente, um ambiente, por exemplo, que um país está enfrentando uma contração, uma recessão econômica, né? Isso faz com que as pessoas não gastem muito, né? Então, falta cliente para as empresas, né? Dívida de cliente, os clientes fazem compras e depois não conseguem pagar a empresa, né? Recessão econômica. Então, esse quadro também mostra para a gente a importância da administração e da economia, né, para as empresas, né? Então, falhas gerenciais, todo esse tipo de análise de capital de giros, problemas financeiros, eles podem ser minimizados com uma boa administração,
né, e o acompanhamento de indicadores econômicos, eles podem ser acompanhados, podem ser monitorados, e baseado nisso a empresa consegue tomar melhores decisões, pode ser acompanhado também através do estudo da economia, né? Então, por isso que é tão importante. Da mesma maneira, a gente tem os fatores de sucesso das empresas, né? As empresas que acabam se sobressaindo, que têm sucesso, normalmente são empresas com boas habilidades gerenciais. De novo, a gente cai na importância da administração, capacidade empreendedora, logística operacional. Então, passando propriamente para os assuntos, né? Administração, né? Então, administração, vendo um pouquinho do conceito, né? Administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficiente e eficaz. Então, olha só, quando a gente fala do conceito da administração, a gente fala em coordenação do trabalho das pessoas para alocar recursos para alcançar objetivos. Então você tem as pessoas, né? Você tem a sua força de trabalho, a empresa tem vários recursos, tem seu maquinário, tem suas matérias-primas e tem um objetivo. Então a administração é você coordenar essas pessoas para usar de forma eficiente e eficaz os recursos para alcançar o objetivo. Só que quando a gente fala nesse conceito, eu vou coordenar o trabalho para usar os meus recursos de maneira eficiente para alcançar objetivos. A gente vê que o conceito ele é muito mais amplo do que um conceito empresarial, porque a gente pode aplicar esse conceito em diferentes áreas da nossa vida. Então, por exemplo, a gente pode, na área financeira, né, a gente pode gerir os nossos recursos de uma maneira eficiente para alcançar os objetivos de curto, médio e longo prazo que a gente tem. De forma pessoal também, né? A gente pode se organizar, né? Organizar os recursos que a gente tem para alcançar objetivos maiores. Na empresa, a gente pode usar o conceito, nas comunidades, na família, na cidade. Então, o conceito da administração, né, ele é genérico no ponto da sua aplicação, né? Então, organizar recursos de maneira eficiente e eficaz para alcançar o objetivo, a gente faz o tempo todo na nossa vida, nas diferentes atividades que a gente tem. Então, se a gente pensar de uma forma mais ampla, a gente vê que a administração ela é uma ideia que vem de muito tempo, né? Então, se a gente pegar grandes construções do passado, por exemplo, né? A construção da Muralha da China, a construção do Coliseu em Roma, a construção de pirâmides, todas essas construções mais antigas, ela exigiu que fosse alocado pessoas, houvesse um nível de coordenação entre as pessoas e as ferramentas, né, os recursos, para alcançar um objetivo. Então, apesar da gente estudar a administração de uma forma mais contemporânea, né, com os grandes pensadores vindo do final do século XIX para cá, a administração ela acontece o tempo todo na nossa vida e ela sempre aconteceu, né, na nossa comunidade de uma maneira geral. Então, desde grandes construções passadas até construções recentes, tudo isso envolveu a coordenação de pessoas na alocação de recursos para alcançar objetivos. Então, a administração é um estudo muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então, a gente pode partir do estudo da administração estudando, né, os principais ou alguns, né, dos pioneiros, né, do pensamento administrativo, né? Então a gente pode estudar administração pensando nas ideias do Frederick Taylor, por exemplo, né? E o Taylor, no final do século XIX, comecinho do século XX, o Taylor ele era engenheiro, trabalhou em chão de fábrica, trabalhou na produção de empresas. E ele tinha essa fissura, né? Ele queria entender por que as empresas não eram mais produtivas, né? Então, o conceito que ele inventou foi da racionalização dos processos de produção. Então, o que ele quis dizer com isso, né? A proposta dele, né, o estudo dele foi baseado no estudo de quanto mais especialista um profissional fosse no desempenho da sua função, mais produtivo ele conseguiria ser. Então, quanto mais mecânico fosse o seu tipo de trabalho, sabe, a pessoa
ela faz um determinado nível, ela tem uma determinada função na linha de produção e ela só faz aquela função. Então, quanto mais especialista aquela pessoa fosse naquela função, mais produtiva a pessoa ela conseguiria ser. Então, ele até lançou um livro, né, baseado nos conceitos de movimento e tempo, né? Então, quanto tempo, né, baseado nos movimentos que a pessoa tinha que fazer para executar determinada função, quanto tempo duraria, né, a execução daquela tarefa. Né? E com essa racionalização veio alguns benefícios, né? Como, por exemplo, a medição de produtividade. Então, sabendo, por exemplo, que um funcionário médio ele conseguiria, racionalizando o seu trabalho, né? o seu movimento para determinada função, né? Para a execução daquela determinada tarefa, ele conseguiria realizar aquela tarefa em determinado tempo, isso acabou gerando possibilidades de medição de performance, né? Então, os primeiros estudos foram nessa direção, né? O estudo de aumento de produtividade baseado em especialidades de funções, né? Especialidades de tarefas. Né? E Frederick Taylor, americano, na mesma época, aproximadamente, o Henri Fayol, que era europeu, né, francês, ele estava estudando um outro lado da administração, mais focado na estrutura, né? Mais focado na organização, na gerência, na direção. Né? Então, para ele, uma empresa, para ser mais produtiva, para ser mais efetiva, ela tinha que ter uma estrutura adequada. Né? Ela tinha que desenhar um organograma adequado, ter bem definido líderes, ter bem definido cargos e funções, etc. E aqui tem dois exemplos de empresários, né, da época. Né? Então, o Henry Ford ele foi um grande implementador, né, de teorias do Taylor. Né? Então, toda a parte de racionalização de tarefa, especialização do funcionário em determinada tarefa, o Henry Ford implementou. Só que ele foi além, né? Ao invés do funcionário desempenhar aquela única função na produção, indo atrás, por exemplo, do material que ele tinha que fazer determinado trabalho, o Henry Ford ele desenhou a ideia da linha da produção, né? A linha de produção. Então o funcionário ele ficava parado, né? Ele tinha a sua estação de trabalho e ele ficava parado na sua estação de trabalho. E a ferramenta, a parte do carro vinha até ele, né? E ele desempenhava aquela função de forma especialista, né? Ele desempenhava só uma função dentro da empresa, mas ele criou essa ideia da linha de produção, né? Então, o funcionário com a sua estação de trabalho. O Henry Ford também foi um grande inovador em várias outras coisas, né? Então, ele implementou, ele pagava melhores salários, né, para os trabalhadores. E ele, por exemplo, a ideia do Henry Ford era a construção de carros baratos, né? Ele queria popularizar o automóvel nos Estados Unidos, né? Então ele tinha essa ideia de peças intercambiáveis, né? Então uma peça poderia ser usada em várias partes diferentes do automóvel. Então com isso ele maximizava a utilização de peças, né? Tinha menos peças de produtos, menos peças diferentes no estoque, né? Porque uma peça servia para vários tipos de componentes dentro do carro, né? Então ele conseguia negociar em alta escala com fornecedores, por exemplo, ou focar a produção dele naquela peça específica, né? Então isso conseguiu, com isso ele conseguiu baratear bastante os carros, né, os automóveis na época e popularizar bastante, né? Resultado disso é que em 1913 a Ford produzia 800 carros por dia. Em 1925 a Ford fabricava 50% de todos os carros no mundo e em 26 a Ford já montava em 19 países diferentes, né? Então foi um sucesso realmente bastante grande, né? Ele conseguiu realmente fazer toda a parte de popularização. É claro que tem toda a análise contextual, né? A gente viu aquele ambiente que a empresa tá inserida, né? E a gente falou do ambiente contextual, de toda a parte demográfica, né? Claro que nessa época, início do século XX,
Os Estados Unidos estava tendo bastante imigração de europeus para lá, né? Então tinha abundância de mão de obra. Com abundância de mão de obra, as empresas podiam pagar salários menores, né? Porque a demanda por trabalho estava muito grande, né? Então tem todo um fator contextual que acabou ajudando, né? Influenciando o sucesso, né? do Henry Ford. Mas o que aconteceu basicamente foi que os Estados Unidos estava em ascensão, né, econômica, estava em crescimento econômico. É claro que durou basicamente até 1914, né, até eclodir a Primeira Guerra Mundial, mas depois disso os Estados Unidos continuou razoavelmente bem, né, até 1929, quando teve a grande crise, né, a grande crise financeira. E dentro dessa época, né, dentro dos anos entre 1920 e 1930, você tinha pessoas, né, bastante pessoas no mercado de trabalho, bastante pessoas trabalhando, nível econômico bom, bastante gente ganhando dinheiro, né, querendo consumir. E aí o Alfred Sloan, que era presidente da GM na época, ele identificou uma oportunidade, né? As pessoas, o Henry Ford, ele produzia um tipo de carro, né, que era o Ford modelo T, na cor preta, né? Esse era o único carro que a Ford tinha na época, né? E o Henry Ford ficou famoso por uma frase, né, que ele dizia, né, que a pessoa pode ter qualquer carro que ela queira, desde que seja um Ford T preto, né, na cor preta. E o Alfred Sloan, ele foi no caminho inverso, né? Ele dentro da GM, ele viu que as pessoas elas queriam diferenciação, né? Elas queriam produtos diferentes, as pessoas queriam modelos de carros diferentes, com cores diferentes, né? Elas queriam se destacar, elas queriam se diferenciar. Então o conceito da diferenciação é claro que veio muito depois, né? Alguns anos depois, mas o Alfred Sloan eu gosto de usar bastante como um exemplo de empresário que olhou o mercado, né? Ele olhou as demandas de mercado, né? Ele olhou o que o consumidor dele queria, né? E com isso ele conseguiu implementar políticas bem-sucedidas, né? Então ele implementou, na verdade, na GM modelos de carros diferentes, com cores diferentes, e com isso, em 1927, 1/3 dos carros comercializados foram com crédito. Isso era outra coisa, o Henry Ford só vendia à vista para os clientes. O Alfred Sloan implementou um programa de parcelamento, né, do veículo. A participação da GM aumentou de 13% para 20% em 1925. E no final da década de 20, né, antes da eclosão aí da grande crise, a GM ultrapassou a Ford como maior fabricante mundial de automóveis. Então aqui tem um exemplo legal, né, que mostra para a gente o quão importante, né, olhando o lado da administração, o quanto é importante as empresas monitorarem, né, tendências de mercado, preferência do consumidor, o público que ela quer atingir, né, porque isso pode criar um nível de diferenciação e a conquista de novos mercados, né. Então, além desses dois grandes pensadores, do Taylor e do Fayol, a gente tem o Max Weber também. Então o Taylor estava mais preocupado em estudar a produção, né, ganhos de produção baseado em especialização de funcionários numa única função. O Henry Fayol estava mais preocupado com a estrutura que a empresa ia adotar para aumentar o seu nível de produtividade, para ser bem sucedida. E o Max Weber estava mais preocupado na burocracia dentro da empresa, né? Não burocracia de uma forma negativa, né? Ele estava preocupado, na verdade, em padronizar os processos dentro da empresa, né? Ele queria que a empresa fosse menos pessoal, tomasse menos decisões baseado em preferência pessoal e tomasse mais decisões baseado no que era melhor para a empresa, né? E para ter esse nível de impessoalidade era preciso criar normas, né? Era preciso criar regras. Então ele estudou toda essa parte a gente chama de burocratização da empresa, né? A criação de regras e procedimentos para que a empresa agisse e tomasse decisões de forma imparcial. Então aqui a gente tem três grandes estudiosos, né, da administração e dois grandes implementadores de conceitos administrativos bem-sucedidos, né? Então voltando no conceito, né? Então a gente falou que a administração ela consiste em coordenar o trabalho das pessoas, né, alocar as pessoas para utilizar
os recursos de maneira eficiente e eficaz para alcançar os objetivos, né? Para que a empresa alcance seus objetivos. E o que é eficiência e eficácia? Então, basicamente, eficiência é fazer mais com menos, né? Você conseguir desempenhar a sua tarefa usando o mínimo de recurso possível. Né? E eficácia é você desempenhar a sua tarefa baseado realmente no objetivo da empresa. Você fazer realmente o que você deveria fazer, né? Você realizar aquilo que a empresa realmente queria que você realizasse, né? Isso é eficácia. Então, aqui está a diferença entre as duas, né? Eficiência, basicamente fazer mais com menos, né? Então alcançar os objetivos minimizando a utilização de recursos, e eficácia é realizar os objetivos que realmente sejam os objetivos traçados pela empresa, né? E não objetivos secundários. Então, eficiência, fazer bem as coisas, preocupação com os meios, minimização de recursos utilizados, ênfase nos processos, ausência de desperdício. E eficácia é fazer as coisas certas, né? Então, se a gente fosse resumir, né, em uma frase, eu escolheria eficiência, minimização de recursos utilizados, eficácia, fazer a coisa certa. Então, esse é o ciclo da administração que a gente falou no comecinho, né? Então, não entrando em aspectos administrativos mais específicos, tratando a administração de uma forma mais geral, a gente tem o ciclo a gente tem dentro do ciclo, né, o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, no planejamento, estabelecimento de objetivos e a criação da estratégia para alcançar aqueles objetivos. Na organização, baseado nos objetivos que a empresa criou, como que a empresa precisa se estruturar para alcançar aqueles objetivos, né, que tipo de estrutura, né, que tipo de nível de produção, quantas pessoas ela precisa ter para alcançar os objetivos. Direção tem a ver com a liderança, né, os líderes e os gestores. E o controle é a empresa monitorar se aquilo que ela está desempenhando realmente está alinhado com os objetivos dela e fazer as ações corretivas que precisam ser feitas para corrigir, né, eventuais distorções. Então, no planejamento, quando a gente fala do planejamento, a gente define ele da seguinte maneira, né? Função da administração é responsável pela definição dos objetivos, concepção dos planos que integram e coordenam suas atividades, né? Então, basicamente, o que deve ser feito e como deve ser feito, né? No planejamento, que a empresa começa com aqueles conceitos iniciais, né? De criação de missão, de visão, de valor, né? Que são os conceitos iniciais, né, para a criação da empresa, né? O porquê que a empresa existe, né? Qual que é a finalidade da empresa, né? Que tipo de valor norteia as ações da empresa, né, e de seus funcionários, né? Que tipo de valor a empresa espera que os seus funcionários tenham e adotem, né? E planejamento, logicamente, ele implica em maior produtividade, né? Quando a gente traz o planejamento, por exemplo, para a nossa vida pessoal, a gente vê essa reflexão da produtividade muito clara, né? Então, quando a gente se planeja, por exemplo, quando a gente planeja o nosso dia seguinte, por exemplo, né? Que horas eu vou acordar, o que eu vou comer de café da manhã, que roupa eu vou colocar, isso permite que a gente organize já o que a gente vai comer, organize a roupa que a gente vai usar, organize os e-mails que a gente vai responder, né? Determinada tarefa eu vou fazer tal hora. Então, a execução de uma maneira planejada das atividades permite realmente um maior ganho de produtividade, né? Então, algumas vantagens, né, do planejamento, né? Então, proporciona senso de direção, focaliza esforços, maximiza eficiência, reduz o impacto do ambiente, define parâmetros de controle, atua como fonte de motivação, potencializa o autoconhecimento organizacional e fornece consistência à ação gerencial, né? E é claro que o plano, né, deixa eu ver se eu consigo voltar. Alguns slides aqui. Quando a gente fala, né, na questão do ciclo da administração, a gente vê, né, a gente vai ver quando a gente tratar de cada ponto individualmente, a gente vai ver que
a gente aplica o ciclo da administração, né, os conceitos do ciclo da administração para todos os níveis dentro da empresa, né, seja o nível estratégico, tático e operacional. Então, com isso, a abrangência do plano, ele precisa ser muito bem definida, né? Então, quando a empresa cria um plano, né, ela faz o seu planejamento, né, ela estabelece seus objetivos, esse objetivo ele pode ser um objetivo mais estratégico, né? Então, a empresa pensando, por exemplo, em aumentar os níveis de venda de um ano para o outro, aumentar a atuação em determinado mercado, abrir uma filial em determinada cidade, tomar medidas de internacionalização. Então, são planos mais estratégicos, são objetivos mais estratégicos, né? A gente tem objetivos táticos, né, que são objetivos mais departamentais, né? Então, objetivos no departamento de marketing, né? Qual vai ser a nossa meta do trimestre, objetivos e metas do departamento de venda, departamento de compras e tudo mais. E o plano também, né, o planejamento pode ser no nível mais operacional, né? Horizonte de tempo, então se o nosso plano é de longo, médio ou curto prazo, então é claro que a gente pode, por exemplo, a empresa pode definir, por exemplo, no começo do ano fiscal, melhorar a atuação, né, melhorar os níveis de venda em determinada região, né? E é claro que isso não é um plano de curto prazo, né? Então, a empresa, baseado nesse plano, a empresa vai tomar as decisões, por exemplo, de organização, né? Que é o próximo ponto do ciclo, né? Então, a empresa querendo aumentar o seu nível de atuação em determinado mercado, aumentar o nível de vendas em determinada região, por exemplo, ela precisa fazer um estudo do que ela precisa, né? Ela precisa contratar uma equipe de vendas para aquela região, ela precisa implementar uma fábrica para produção local, o que é necessário, né? Então, isso exige a avaliação da durabilidade do plano, né? Do horizonte temporal do plano. Se é um plano de longo, médio ou curto prazo. Se um plano é mais geral e específico, né? É claro que objetivos mais específicos permitem a criação de plano de ação muito melhor, né? Muito mais detalhado. E a permanência, né? Se aquilo é um objetivo permanente ou temporário. E aí, baseado no plano, baseado nos objetivos que a empresa traça, ela precisa fazer uma análise estratégica, né, da onde que ela está, para onde ela precisa chegar, né, que tipo de recurso ela precisa ter, como está o mercado para aquele determinado tipo de produto, né, como está a demanda, como estão posicionados os concorrentes, né, quais são os principais players de mercado. Então, ela pode usar diversas ferramentas para fazer esse tipo de análise, né? A gente tem o SWOT, que vai analisar forças e fraquezas olhando para dentro da empresa, oportunidades e ameaças olhando para fora da empresa, né? Olhando aspectos econômicos, aspectos socioculturais, olhando a concorrência. Então você tem uma análise interna e uma análise externa. E baseado nessa análise, né, a empresa ela pode utilizar o que ela tem de força e criar um plano de ação para se beneficiar, né, daquilo que ela já é forte, né? Pode criar um plano de ação para minimizar os níveis de ameaça ou fraqueza, né? Então, esse tipo de visualização, né, esse tipo de adoção de estratégia permite à empresa adotar melhores planos de ação, né? A gente tem um outro exemplo de estratégia, né? A estratégia do Oceano Azul. Então, imagina num mercado muito concorrencial, né? Você tem eles chamam de Oceano Vermelho, né, no livro, né? O livro partiu de uma tese de doutorado, né? O conceito partiu de uma tese de doutorado, né? Então, imagina que um mercado totalmente concorrencial, você tem diversos players, né? Diversas empresas nesse mercado, sem nenhum tipo de diferenciação, né? Então, empresas estão vendendo o mesmo tipo de produto, né? Imagina empresas vendendo arroz, por exemplo, né? Ou floriculturas vendendo flores, né? Então, o produto é sempre igual. Então, o que vai determinar o ganho de mercado para as empresas normalmente é preço, né? No mercado de alta concorrência, com produtos homogêneos, o que vai definir o que vai fazer uma empresa sobressair em relação a outra basicamente é preço. Então, a estratégia do Oceano Azul ele vai no caminho inverso, né? Ele olha, a ideia é analisar os concorrentes daquele mercado e criar algum tipo de diferenciação para você sair, né, desse Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul, né? E o livro traz diversos exemplos, né? Tem
exemplos de empresa de aviação, empresas de vinho, né? E eu trouxe esse exemplo que está no livro, né? Que é o exemplo do Cirque du Soleil, né? Então, o Cirque du Soleil, se você pegar dois concorrentes, né, no ramo de circo, né, a Ringling Bros e a Barnum e Bailey, se você olhar a curva do que eles oferecem para o mercado, a curva é exatamente igual, tanto para o Ringling Bros quanto para o Barnum e Bailey. Né? Então, as duas empresas trabalham com preço baixo, as duas empresas têm astros circenses, né? Então elas fazem a disseminação do seu espetáculo baseado no astro circense, tem espetáculos com animais, tem números com animais, tem desconto para grupo, né? Excursões, escolas, tem espetáculos em vários picadeiros, tem humor e diversão, tem vibração e perigo e tem picadeiro único. Então, no ambiente, por exemplo, onde você tem vários circos, todo mundo oferecendo o mesmo nível de produto, aqui, o mesmo nível de entretenimento, normalmente ganha quem tem preços melhores, porque o espetáculo que uma pessoa vai ver num circo vai ser muito parecido com o que vai ver no outro. E o que o Cirque du Soleil fez? Olhando essa curva aqui de atuação do concorrente, ela definiu o que era mais importante para ela e com isso ela conseguiu criar diferenciação. Então essa curva aqui é do Cirque du Soleil. Então, por exemplo, o Cirque du Soleil trabalha com preços muito altos, não tem astro circense, quando ela faz a divulgação do espetáculo, está baseado no tema do espetáculo, né, e não astros específicos, não tem animais, não tem desconto para grupo, não tem espetáculos em vários picadeiros, tem diversão e humor, tem vibração e perigo, tem bastante picadeiro único, que nos outros não tem tema, então cada ano, cada apresentação muda o tema que é apresentado, né, a temática do espetáculo ela muda de tempos em tempos, o ambiente é refinado, então aqui ela posiciona, né, para qual vai ser o público-alvo que ela vai atingir. Tem várias produções, tem música e dança. Então, olha só, esse daqui é o Oceano Vermelho, você tem vários clientes oferecendo o mesmo produto, e esse daqui é o Oceano Azul, que o Cirque du Soleil foi, né, oferecendo produtos diferenciados. Então você cria uma matriz, né, onde você elimina alguns pontos, eleva, reduz ou cria, né, algumas características do mercado. Né? Então o Cirque du Soleil, por exemplo, resolveu criar todos esses aqui, os que o concorrente não tem. Ela resolveu criar tema, ambiente refinado, várias produções e músicas. E com isso ela conseguiu se destacar, sair desse ambiente de mercado do Oceano Vermelho e vir para o Oceano Azul, oferecendo basicamente níveis de serviço diferentes. Né? Então isso é a estratégia do Oceano Azul, né? Avaliar toda a base concorrencial, aquilo que ele oferece, aquilo que é igual para o mercado, né? o que todos os concorrentes oferecem para o mercado, e você criar a diferenciação baseado numa nova estratégia. Né? Então, esses são dois exemplos, né? A SWOT, estratégia do Oceano Azul, mas tem vários outros exemplos de estratégia, né? Tem a matriz do BCG, tem do BGC, tem toda a análise de forças do Porter, né? De vantagem competitiva, tem vários livros do Mintzberg sobre estratégia, né? Então, claro que no nosso curso a gente vai muito mais a fundo, né? Mas aqui é só para mostrar que a parte de criação de objetivos que a empresa tem, ela precisa andar junto com a estratégia que a empresa implementa, né? E tudo isso é feito na fase de planejamento. A fase de organização, então depois que a empresa definiu os objetivos e criou a estratégia, ela vai se organizar para atingir aqueles objetivos. Né? Então basicamente tem a ver com o desenho da estrutura organizacional. Né? Então, assim como no planejamento, né, todos os níveis dentro da empresa têm o seu nível de planejamento, né, faz o seu planejamento, estabelece seus objetivos, a mesma coisa acontece na organização. Né? Então, o nível estratégico, por exemplo, quando a gente fala do planejamento, né, o nível estratégico, os CEOs, os diretores, eles vão criar planos mais globais para a empresa, né? Nível de crescimento, nível de participação de mercado, internacionalização, são objetivos globais da empresa. Quando você fala no nível tático, em termos de planejamento, você fala em criação de objetivos departamentais, né? Então, o determinado departamento vai atingir tanto, tem tanto de meta, né?
E no nível operacional também a gente está falando no nível mais de produção, né? E a mesma coisa para a organização, né? Então, quando a gente fala de organização, os 3 níveis, né? Tanto estratégico, tático e operacional, tem o seu nível de organização, né? Então, o nível estratégico vai trabalhar mais desenho da estrutura organizacional, o tático vai desenhar o departamento, né? A hierarquia do departamento, ou se vai ser um departamento mais orgânico, né? Mais flexível, e o nível operacional, o desenho de cargos e tarefas. Então, avaliando dois modelos de estrutura, né? Então a gente tem um modelo mais mecanicista, né? Que normalmente empresas que fabricam produtos no nível concorrencial muito grande, né? Aquilo que a gente comentou do Oceano Vermelho, né? Você tem várias empresas naquele determinado mercado, e o que vai fazer com que a empresa se diferencie é custo. Normalmente essas empresas adotam um modelo mais mecanicista, né? De estrutura organizacional, né? Então você tem níveis de hierarquia muito claros, cada pessoa tem a sua função específica, e com isso ela consegue desempenhar a sua função de uma maneira muito mais específica, não é? Muito mais determinada, né? Então esse modelo mais mecanicista, né? Mais rígido, ele funciona bem para empresas que trabalham com produtos de alto nível concorrencial. E a gente tem um modelo mais orgânico, né? De estrutura mais orgânica, né? Onde você tem pessoas com multifunções, departamento com multifunções, né? Aqui a empresa pode, por exemplo, se organizar não numa estrutura mecanicista, né? Mas por projeto. Então ela cria uma equipe por projeto, né? Então dentro daquele projeto você tem uma equipe de vendas, uma equipe de marketing, uma equipe financeira. Então empresas que normalmente trabalham com inovação tecnológica adotam um modelo mais orgânico, né? Um modelo que pode mudar de acordo com os objetivos que a empresa está traçando naquele determinado momento, né? Então são equipes multifuncionais, multi-hierárquicas, livre fluxo de informação, amplitude de controle. Aqui tem uma descentralização muito grande, né? Aqui o brainstorming ele funciona de uma maneira bastante efetiva, né? Aqui você tem uma estrutura mais rígida de decisão, né? Então esse cargo tem um nível de decisão que ele pode tomar, se não passa para esse, né? Então as decisões são muito mais centralizadas, né? E aqui a gente vê, né, que no modelo orgânico, por exemplo, determinados departamentos pode ter um nível de estrutura piramidal, ou assim, e por aí vai, né? É um modelo que pode ser bastante flexível e que funciona bem para empresas mais inovadoras, né, que trabalham com inovação, né? Então, basicamente é isso, né? Então, empresas de inovação trabalham numa estrutura mais orgânica e empresas que estão focando custo trabalham muito mais numa estrutura mecanicista, né? E aí a gente tem o desenho organizacional, onde vai ser definidos cargos e funções, né? Então a gente tem exemplos aqui, é claro que tem muito mais do que esses 3, né? Mas tem exemplos de estrutura linear, estrutura funcional, estrutura lean staff, que faz um mix entre as duas, né? Então essa foi a segunda parte, né, do nosso ciclo. Agora a parte de direção tem a ver com o gerenciamento, né? Então depois que a empresa estabelece seus objetivos, cria o seu plano de ação e se organiza para alcançar esses objetivos, né, cria a estrutura necessária para alcançar os seus objetivos, ela precisa que os gerentes eles instruam as pessoas, né, eles orientem as pessoas, eles coordenem as pessoas para que elas desempenhem bem a sua função para que a empresa realmente alcance o objetivo que ela traçou. Então a direção tem a ver com a liderança, né? Com a coordenação das ações dos membros por meio da sua orientação, motivação e liderança. Então aqui, assim como no planejamento, a gente tem diversas ferramentas, né, de planejamento estratégico, né? Em liderança também, né? A gente tem vários conceitos diferentes de liderança, né? Então a gente pode usar a teoria XY, né, do McGregor. Então essa teoria ela tenta analisar, tenta classificar, né, o funcionário no funcionário do tipo X ou do tipo Y, e baseado nesse perfil o líder adota um tipo de postura, né? Então para funcionários do tipo X o líder adota uma postura mais autocrata, né, onde ele exige muito mais, né? E para pessoas da teoria que se encaixam, né, no perfil da teoria Y,
o líder ele adota uma postura muito mais participativa, né, de troca de ideias, de brainstorming, um líder muito mais democrático, né, nas suas decisões, né? Então esse é um dos conceitos. Tem o conceito da pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades que as pessoas têm, né, da hierarquia das necessidades, e isso pode ser transplantado para as empresas, né? Então, dentro da empresa, por exemplo, as pessoas têm necessidades fisiológicas de horário de trabalho, condição de trabalho confortável, segurança e estabilidade, de vínculo empresarial, vínculo estável, social, do bom ambiente, por aí vai, né? E a ideia dessa teoria é que as pessoas só podem chegar na autorrealização depois que essas características mais da base da pirâmide, né, fisiológica, segurança, forem atendidas, né? Então ele segue realmente uma hierarquia das necessidades, né? Então depois que as pessoas têm um certo nível de condição de trabalho, elas buscam segurança, depois buscam satisfação social, depois estima, né? Então essas são duas teorias, né? Claro que são teorias antigas, né? Eu estava lendo um estudo, né, mais recente que questiona um pouquinho da teoria da pirâmide das necessidades do Maslow, né? E baseado numa pesquisa bastante extensa. Então, são conceitos da administração mais antigos que a gente estuda, né, pela sua validade, mas é sempre importante contextualizar, né, quando elas foram criadas e por que elas foram criadas, né? E não ser usada de uma maneira impositiva, né, ou de uma maneira rígida pelos líderes, né? É claro que o ambiente empresarial, né, dos anos 60, 70, eles mudaram muito de lá para cá, né? Então, líderes com um pensamento mais flexível, né, mais adaptativo, ele consegue se sair melhor, né? Até porque hoje dificilmente a gente vê estruturas empresariais onde a pessoa tem funções totalmente rígidas, né? Normalmente as empresas elas costumam incentivar as pessoas a tomarem decisões, a se arriscarem um pouquinho nas suas funções, né? Tudo isso, claro, de uma maneira bastante disciplinada, né? Bastante responsável. Mas o mercado de trabalho exige esse dinamismo, né, tanto dos funcionários quanto dos líderes, né? Então, é claro que a gente tem teorias de liderança, né, antigas, que a gente usa de base como nosso estudo, mas tem teorias bem mais contemporâneas, né, bem mais recentes, né? Então, ler, por exemplo, livros do Mintzberg, de liderança, da Linda Hill, do Ken Blanchard, tudo isso ajuda a tomar melhores decisões e ver como o nível de mudança empresarial exige também um nível de mudança da mentalidade dos líderes, né? E isso de uma maneira bastante constante, tá? Então, só para a gente pontuar, né, que a parte da liderança ela também é bastante dinâmica e tem bastante ferramentas e bastante recurso para os líderes se aperfeiçoarem, né? Aqui um quadrinho que a gente pulou, né, só mostrando, né, a gente tem líder que vai desde líder autocrático, né, então o líder toma e anuncia a decisão, até líder muito liberal, né, que deixa com que os funcionários tomem as decisões de determinada ação, né? E baseado num estudo que teve, o líder que funciona mais é o líder democrático, né? Ele toma as decisões, mas antes de tomar as decisões, ele pede a participação, né? Ele incentiva a participação dos outros funcionários, né? Então, o líder que normalmente fica aqui no meio é um líder que consegue ser mais efetivo, né? Não aquele líder que manda, né? E os funcionários têm que executar, e não aquele líder também que deixa tão solto, né? Então, o líder no meio do caminho, normalmente, ele tem uma eficiência maior. E o último aspecto aqui do nosso ciclo da administração é o controle, né? Então, o controle, basicamente, depois do objetivo criado, você criou a sua estrutura para alcançar o objetivo, você orientou os seus líderes a coordenar a equipe de maneira eficiente, e agora você controla para ver se os resultados que a empresa está obtendo realmente estão alinhados com aquilo que ela planejou, né? Então, o controle, basicamente, é monitorar as atividades e fazer as correções caso haja algum desvio.
E esse controle pode ser preventivo, né? A empresa está vendo que as ações estão tomando um resultado diferente daquilo que ela planejou, e ela toma as ações de uma maneira preventiva. Pode ser simultâneo ou pode ser posterior, né? Depois que aconteceu. E aí tem várias ferramentas também. Aqui eu trouxe o Balance Scorecard só para a gente poder situar. Então, basicamente, dentro do ciclo da administração, dentro das quatro áreas da administração, a gente tem diversas ferramentas que ajudam a empresa a tomar as melhores decisões possíveis. Bom, essa foi a parte da administração, né? Então, a gente viu daquele ciclo do comecinho da palestra, né, que a empresa tem o seu ambiente interno, né, que tem que ser analisado, e a administração ajuda muito a empresa analisar esse ambiente interno, mas ela também está dentro de um ambiente operacional e contextual, que toda a parte da administração e da economia ajuda toda a parte dos conceitos da administração e economia ajuda a empresa a avaliar esses fatores de uma maneira efetiva. Pessoal, a gente está ficando sem tempo, então eu vou pular a parte da administração, da economia, mas basicamente, né, a economia, eu vou direto ao ponto, né? Por que é importante, né, avaliar a economia, né? Basicamente porque a economia ela oferece algumas informações que para a empresa são extremamente relevantes, né? A gente pode avaliar a economia de uma forma mais histórica, né, olhando tudo o que aconteceu e quais foram as evoluções, né? Então, a gente começou a apresentação falando da globalização, né? E agora, né, em 2020, a gente tem vários artigos falando da desglobalização, né? É bastante comum a gente ler os principais autores de globalização, né? O Dan Rodrik, o Stiglitz, falando da desglobalização, né? Então, os países saindo, né, desse conceito de livre mercado e adotando posturas muito mais protecionistas, né? Então, isso ficou bem claro, né, com a questão do corona, né, onde vários países dependeram de equipamentos da China, né? Então, ficou bastante claro para todo mundo, para todos os países, que ter um nível de industrialização razoável permite a reação muito mais rápido diante de problemas que podem ocorrer e não estavam previstos, né? Então, os Estados Unidos têm tomado essa decisão mais protecionista, né? Vamos trazer as empresas de volta para o solo americano, né? Para o nosso país, né? Isso vai gerar emprego, isso vai deixar a produção na nossa mão, né? Toda a parte de soberania, de proteção intelectual, né? Tudo isso, né? Então, a gente começou falando da desglobalização, a gente termina falando dos conceitos de desglobalização, né? Depois, se vocês quiserem mandar um e-mail no final e eu queria ler alguma coisa de desglobalização, o que está acontecendo, me mandem um e-mail, meu e-mail está no final da apresentação, ou se quiser a apresentação, se quiser conversar comigo com mais detalhes, eu fico à disposição. Mas basicamente a economia ela vai ajudar a empresa a responder algumas perguntas, né? A microeconomia vai ajudar a empresa a responder perguntas como o que produzir, como produzir e para quem produzir, né? Então a empresa vai conseguir analisar o tipo de mercado que ela está inserida, né? O tipo de produto que eu vendo é um produto inelástico, né? Não tem substitutos no mercado, ou tem pouca concorrência, né? Então no mercado de demanda inelástica, né, a empresa tem que, se ela aumentar o preço, a queda da demanda ela é menor, né? Ela não é proporcional ao aumento de preço. Isso é um produto de demanda inelástica, né? Então, nesse caso aqui, a empresa aumentou o preço de P0 para PC e a quantidade demandada no mercado caiu de Q0 para Q1, né? Então, a variação de preço é muito grande e a variação de quantidade é muito pequena. Isso determina uma demanda inelástica, né? Então, quando a empresa está atuando em produtos, né, de demanda inelástica, o tipo de postura e estratégia que ela toma é diferente de uma empresa com demanda elástica, né? Então, aqui os produtos são commodities, né? Tem muito concorrente no mercado, né? Aquele oceano vermelho que a gente viu, né, da estratégia do oceano azul, né? Então aqui qualquer variação de preço faz com que os clientes, né, os consumidores partam para outra marca, né, para outro produto, né? Então aqui a postura da empresa em relação à estratégia
é bastante diferente, né? Então, analisar essas questões de demanda, né, dentro da economia é bastante importante para a empresa. Mesma coisa, ponto de equilíbrio, né, a minha produção em relação à demanda de mercado daquele produto, qual que é o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, né? Então a empresa consegue trabalhar os dimensionamentos de produção que ela precisa ter. Se eu aumentar muito a produção, será que isso vai gerar resultados significativos, né? Como se comporta a curva de demanda daquele determinado produto, né? Então, analisar esse tipo de aspectos microeconômicos ajuda a empresa a tomar a melhor decisão, né? Estruturas de mercado, né? A empresa está no mercado de concorrência perfeita, onde existem muitos concorrentes naquele mercado, e qualquer variação que a empresa tenha de preço, ela vai perder cliente, né? Ou ela está dentro de um mercado de monopólio, né? Onde ela consegue determinar preço, né? E quais são os tipos de governança que controlam isso, né? Os tipos de instituições que controlam. No Brasil a gente tem o CAD, por exemplo, né? Que faz todo esse tipo de monitoramento de preço, concorrência monopolística, oligopólio. Então, entender a estrutura de mercado que a empresa está trabalhando é bastante importante para que as empresas tomem suas decisões. É a mesma coisa, aspectos macroeconômicos, né? Então, a função do governo e quais são os instrumentos que o governo tem para expandir a economia ou contrair a economia, né? Quais são os instrumentos que ele pode usar num período de recessão econômica ou num período que a inflação está muito alta, né? E aqui a gente vê um pouquinho da estrutura macroeconômica, né? As políticas que o governo pode adotar, né, para realmente gerar essa estabilidade na economia, nos mercados, que permite às empresas tomarem melhores decisões, né? E aqui as políticas que o governo pode tomar, né, algumas, né? Então, política monetária expansionista. Então, o governo quer influenciar o aumento da demanda, né? Então, ele pode ofertar mais moeda no mercado. Como é que ele oferta mais moeda? Normalmente, ele baixa as taxas de juros, né? Ou diminui o compulsório dos bancos, né? A política fiscal, ele quer incentivar o mercado através de política fiscal. O que o governo faz? Diminui tributação, ele aumenta gasto público, né? Mesma coisa, políticas contracionistas, né? O mercado, a inflação está muito alta naquele mercado, né? O que o governo pode fazer? Diminui a oferta de moeda, ele aumenta o compulsório dos bancos, ele aumenta a taxa de juros. Ou política fiscal contracionista, né? Então ele diminui gasto público ou aumenta os níveis de impostos, né? Então são todas ferramentas que o governo pode ter e que as empresas precisam monitorar para tomar as suas melhores decisões, né? Então aspectos como crescimento econômico, ciclo econômico, desemprego, inflação, taxa de câmbio, economia internacional, política macroeconômica, tudo isso a empresa precisa monitorar para realmente estabelecer estratégias efetivas, né, para lançamento de produto e para continuidade dos negócios. Bom, pessoal, a gente acabou exatamente no horário, então só para reforçar aqui, né, não sei se vocês são de Guarulhos ou não, mas a Anhanguera está oferecendo bastante curso, turma sendo aberta agora a partir de agosto, né? No finalzinho de agosto já tem turma abrindo, então se vocês tiverem interesse, acessem o nosso site, né? Também a gente vai promover a Semana de Tecnologia, projetos de pesquisa e desenvolvimento de projetos no mercado, né? Tem toda uma série de eventos que a Anhanguera faz para realmente complementar o ensino, né, dos alunos, né? E para quem quiser entrar em contato com a Anhanguera, pode ser através do telefone, através do link. As matrículas podem ser online. O e-mail do nosso coordenador, renato.lobo@anhanguera.com. E pessoal, desculpem, a parte de economia ficou muito rápida mesmo. Se vocês quiserem, a gente marca depois um treinamento separado para falar só de aspectos econômicos. Mas quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser apresentação, quem quiser links de leitura, de globalização, desglobalização, de economia, de administração, os livros que eu comentei, entre em contato comigo, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.